Hebreus capítulo 12, versículo 29. 29? Não, 28 e 29. Amém? Diz a palavra: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor, fala conosco, traz para nós revelação em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus, igreja. Amados, o reino de Deus é inabalável. Então, nós podemos, eu quero trazer para vocês que esse reino, ele nunca vai ser abalado. Por quê? Porque foi criado por Deus, e nada pode destruir o reino de Deus, nada. E esse reino de Deus, amado, ele foi construído desde o primeiro dia em que Adão e Eva vieram a este mundo. Ali Deus já tinha tudo escrito, tudo desenhado para que pudéssemos ter, que o reino de Deus fosse implantado aqui na terra. Lógico que o homem, ele se desviou do caminho e as coisas mudaram, mas o reino permaneceu inabalável. Deus, ele nunca vai deixar que as coisas corram de qualquer maneira. Ele vai ter sempre, porque os planos de Deus nunca serão frustrados. Se você está debaixo do plano de Deus, Deus tem um plano na sua vida que não vai deixar você desamparado. O plano de Deus, a gente tem que se achegar ao reino de Deus, porque o reino de Deus é perfeito. Nós que somos imperfeitos. Então, amados, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração foi essa primícia de que o reino de Deus, ele nunca será destruído. Mesmo que Deus tenha falado isso, que eu vou destruir toda a raça humana, mas ele não destruiu. E ele falou isso, E Êxodo capítulo 32, 10 diz assim: agora, pois, deixe-me que me acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. Ou seja, Deus queria consumir o povo que saiu do Egito e que pecou no deserto, que errou no deserto, que falhou. Mas Deus não, Deus tem um plano, sempre vai ter um plano de salvação, sempre vai ter um plano de escape. E ele disse para Moisés: e de você, Moisés, eu farei uma grande nação. Amém, queridos? No versículo 14, também do versículo do capítulo 32 de Êxodo, diz assim: então o Senhor mudou a ideia quanto ao mal que tinha dito que faria sobre o povo. Aí eu fico pensando, olhando esse texto, como é que Deus pode mudar de ideia, Deus não muda de ideia. Deus é Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como é que pode mudar de ideia? Deus mudou de ideia. Lógico que Deus não muda de ideia. Ele sabia de tudo. Ele provoca uma reação do povo. Ele vive para que nós possamos reagir às ações que ele tem contra o pecado, contra a carne, contra a carnalidade. Tudo aquilo que vem da carne, amados, não vem do espírito, vem de uma sensação da vontade nossa, do prazer de querer fazer as coisas para agradar ao nosso ser, ou então da nossa vontade, da nossa maneira de ser, da nossa maneira que nós pensamos que é. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso, e conversando com o pastor, ele falou sobre antropologia, sobre alteridade, não autoridade, alteridade. Deus construiu todas as coisas para quem? Para ele? Lógico que não, amém ou não amém?
Se você constrói uma coisa, se você está sozinho, você faz uma coisa, você faz uma comida só para você, você come uma vez, come duas, come três, mas na terceira vez você vai, poxa, eu já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu vou comer. O bom é fazer para o seu semelhante, para o outro, amém ou não amém? Deus não fez um mundo para ele, Deus fez um mundo para a imagem dele, a semelhança dele, para que você e eu possamos viver nesse mundo agradavelmente, de uma forma aonde Deus também vai se agradar de mim e de você. Mas lógico que tudo está no controle dele. Nada foge da direção dele, do controle dele. Amém ou não amém, queridos? Então tudo, nós temos que perceber que Deus está atento a todas as coisas que acontecem na terra. Porque Ele que criou, então Ele tem o cuidado com todas as coisas. E Ele tem uma forma de agir que muitas vezes nos surpreende. Como Ele falou com Moisés, eu vou destruir todo esse povo. Eu vou acabar com o reino, eu vou acabar com tudo. Aí Moisés orou e falou assim, mas você, Deus, vai destruir tudo isso? Você tirou aquele povo do Egito, fez 10 pragas, abriu o mar vermelho, você mostrou que é um Deus poderoso, o próprio Egito todo viu que tu és um Deus poderoso, e agora você vai acabar com todo mundo aqui no deserto? Lógico que Deus não ia fazer isso. Ele mudou de ideia. Não. Ele já sabia de todas as coisas, amados. Mas uma coisa ele fez: ninguém daquele povo entrou na terra prometida. Somente Josué e Caleb. Aleluia. Ali ele fez uma peneira. Amém ou não amém? Amados, Deus é fogo consumidor, mas não consumidor do ser humano, não consumidor da sua vida. Quando você às vezes fala, meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Não, é que Deus quer mostrar as assombrações para você. Aleluia. Pastor, eu não quero ver assombração. Assombração talvez é uma coisa que te bota medo, para te colocar afugentado, triste, abatido. Mas Ele está no controle da sua situação. Dá um glória a Deus aí. Não tem saída para Deus. Tudo tem saída. Não existe rua sem saída. Não existe isso. Para Deus há sempre uma saída. Mas Ele faz do jeito dele. Ele peneira as coisas do jeito como Ele gosta de peneirar. Ele fez isso o tempo todo. É uma forma de agir de Deus, amém? Então, amados, como nós lemos aqui o reino. Deixa eu acender a luzinha aqui de novo. O reino é inabalável. Ele criou um reino para que esse reino prevaleça sobre qualquer situação de ameaça. E quem é o rei? O rei é Jesus. Aleluia. Engraçado, Deus não instituiu a democracia, não. Ele instituiu a monarquia. Não, Deus, não botou a monarquia, mas Ele instituiu um rei. Não é isso? Jesus não é o rei, o nosso Senhor. Porque Ele sabe de todas essas coisas. Inclusive, quando Ele reinava, quando Deus reinava, era Jesus que reinava. E quando o povo pediu, o povo gritou, o povo clamou, nós queremos um rei. Por que eles queriam um rei? Porque os povos vizinhos a Israel também tinham um rei. Não era porque Deus queria. Amém? Está entendendo? O povo vizinho tinha um rei, aí todo mundo queria. Eu quero um rei também. Eu estou olhando lá o vizinho, eu quero ver um rei, por causa que o vizinho tem um rei também. Eu quero um rei. Aí Samuel orou a Deus e falou assim, olha, estou querendo um rei. Aí Samuel, eu estou triste e tal, porque eles querem um rei. Eu estou triste. Eu quero um rei. Eles querem um rei, não querem a mim. Samuel ficou triste. Aí Deus falou, quem está triste sou eu. Porque eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando a Deus. Então faz o seguinte, dá um rei bonito para eles.
Há um rei bonitão, sabe? Vai lá na tribo de Benjamim, tem um homem lá que está procurando a jumenta do pai dele. Vai lá procurar. Quem é? É Saul. Saul, amado, quando você olhava, assim, todo mundo, você, aquela fileira de gente assim, você viu um cara grandalhão, era Saul. Personal trainer, forte, facas, muito bonito. Tipo assim, um Tiagão ali, assim. Personal trainer, bonito, forte, agradável, mas não era da vontade de Deus. E o reino de Deus tem que estar nas mãos daquele que faça conduzir conforme Deus quer. Se não for assim, ele vai, ó, manda fogo consumidor. Esse Deus é tremendo, amados. É muito tremendo. E aí, amados, não só essa analogia que estou fazendo, mas eu volto ao texto aqui principal do reino de Deus. Volto aqui a acender a luzinha. Bota o negócio aqui. Diz assim, né? Recebendo o reino inabalável, retenhamos a graça. Que graça? É um favor que eu e você não merecemos. Deus nos favoreceu com a morte do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele tem sempre uma saída, um escape para você, Vera, um escape para si. Hoje ela estava falando de um escape, falando de um escape. Ele fala assim: eu vou mostrar algo para ela que ela não sabe. A graça de Deus, ela consegue entrar dentro da sua mente, através da morte daquele homem, através do Espírito de Cristo, que desceu a esta terra para mostrar, para dar consciência a mim e a você, que sempre tem uma saída. Que nunca nós vamos estar pressionados, abatidos, mas nunca destruídos. Amém ou amém? Eu vou ler esse texto para vocês, está em 2 Coríntios, capítulo 4. Dá um glória a Deus aí, igreja. 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. Não vai dar cheio não. Estou no 1 Coríntios aqui. 2 Coríntios, capítulo 4. Ele diz o seguinte: temos, porém, este tesouro da graça de Deus, que está só na minha Bíblia, em vasos de barro. Amém ou não amém? Tá? Acharam? Versículo 7. Agora sim. Capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro, que é o tesouro da graça de Deus. Repete comigo: graça de Deus. Em vasos de barro, para que a excelência seja do poder, ou a excelência do poder seja de Deus e não de, olha para mim. Por isso que a gente é fraco, por isso que a gente sofre. Por isso que a gente fica abalados, nós ficamos abalados, porque o vaso é de barro. O vaso fica na mão do olheiro. Aquele texto de Jeremias 18 é perfeito. Ele tenta moldar o barro, ele fica moldando o barro para fazer um vaso perfeito. Mas nós somos vasos fracos, de barro se desfaz. Qualquer coisinha quebra. Então, mas por quê? Porque o que tem que dominar é o reino. E o reino está dentro de você. O reino é o Espírito de Deus, é o Senhor. Amém ou não amém? Sim ou não? Agora eu quero dizer para você uma palavra de fé. Eu não sei o que você está passando, o que você passou, as ameaças. Mas eu digo uma coisa: aquilo que está dentro de você
é maior do que qualquer outra ameaça. Porque o que está dentro de você pertence ao reino de Deus. Maior é o que está em nós do que qualquer coisa que está no mundo. Aleluia! Isso é Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, ele está aqui, ó. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós ficamos perplexos, porém não desanimados. O que Jesus fala? No mundo tereis aflições, mas tem de bom. O que é ânimo? Ânimo é vida, amados. Ânimo é respiração, ânimo é disposição. Não é disposição dessa não, que eu não tenho quase nenhuma. Entendeu? Não tem nada não. Mas disposição de viver, de lutar e de vencer e de nunca se entregar. Oh, glória, aleluia, aleluia. E aí, amados, em tudo somos atribulados, porém angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Quando você fala em desamparado, às vezes você pensa que você tem um juiz, tem um padrinho, tem alguma coisa. Não, você não é isso não. Você tem um advogado que se chama Jesus, que está em 1 João capítulo 2. Esse advogado advoga a sua causa. Quando eu coloco às vezes a mão do advogado, eu nunca quis colocar nada na mão do advogado. Eu falei, meu advogado é Jesus. Mas uma vez ele que me quebrou, falou assim, não, você também tem que usar também os homens, como usam os médicos. Tem gente que diz, eu não vou ao médico porque Deus vai me curar. Não, você tem que também entender também que você é frágil, mas que Deus também deu capacidade a um médico para poder cuidar de você. Um advogado para trabalhar, ele estudou para isso, então ele pode também. Mas o maior advogado, que defende as causas impossíveis, aquilo que você não vê e não sabe, aquilo que você às vezes está sozinho, desamparado, querendo entregar tudo, jogar tudo para o alto, o Senhor é contigo, o Senhor é o teu Deus, não te assombre, pois eu estou à tua direita. Aleluia! Deixa eu acender a luzinha. Então, amados, vasos de barro, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém, queridos? Ou seja, Deus, ele quando faz isso com a gente, permite essas situações, é para nos curar, para tratar da gente, sempre. Sempre ele vai querer fazer algo para a gente poder abrir os olhos, melhorar cada vez mais, né? Eu lembro que na igreja nós fomos assaltados várias vezes, em nome de Jesus, já falei até, várias vezes, mas aí o que aconteceu? Eu falei assim, não, nós temos que mudar alguma coisa, mesmo que o ladrão, o cara está errado, mas na minha parte eu tenho que fazer alguma coisa. Vamos botar cadeado, não sei, vou botar portão de ferro, vamos botar, cada hora eu botava uma coisa, botar a Verisure, vamos botar não sei o que, porque Deus não é, não, mas tem gente que fala assim, não, aqui Deus protege tudo, e tem gente que já mudou de ideia, não faço mais seguro, não, agora eu faço. Nós temos que usar também a situação em que pode também nos amparar de uma forma, usando o seu irmão, usando as pessoas da qual Deus criou. Agora, levando no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Eu lembro da sarça ardente, amados. A sarça ardente me chama a atenção por uma revelação, assim, tipo, ela não pegava fogo. Moisés olhou para a sarça ardente lá em cima e viu aquele espinheiro, é um espinheiro. Pegava fogo, mas não se consumia. O que Deus quer dizer? Deus não manda fogo para destruir você. Hoje nós falamos sobre isso. Na igreja de Coríntios, Paulo mandou assim, entrega ele a Satanás. Aí eu falei assim, esse entrega a Satanás não é querer dizer que Paulo chega a Satanás, toma ele aqui. Não, não é isso. Depois ele diz no seguinte, para que o espírito dele seja salvo. Ou seja, quando a pessoa escolhe o caminho errado,
toma decisões erradas. Como eu falei com o pastor, é um fundamentalista radical que pega um pedaço da Bíblia, ou um pedaço de um conceito, e faz daquilo ali e joga na cabeça do seu irmão, mas não olha o contexto que eu e você, nós somos irmãos em Cristo, e Deus nos amou. Deus fez o maior mandamento assim, não é? Amar a Deus, todo mundo diz que ama. Você pergunta, você ama a Deus? Amo. Ama a Deus? Amo. Agora, amar o teu próximo como a ti mesmo é muito difícil. Se alguém pisa no teu calo, você não gosta. E aí você entra na carne. Por isso que eu sou contra muitas vezes a violência de tiro, de revólver, de luta de marciais, essas coisas todas, porque, não, pastor, mas eu me controlo, eu faço terapia, não faço, mas não adianta porque você acaba entrando na carne, e aí você, como se dissesse, Deus, eu não preciso de você para me ajudar nessa luta, eu vou lutar sozinho e vou vencer. Deus, se você contar com Deus, Ele nunca vai deixar você desamparado. Nunca. Amém ou não amém, queridos? Então, amados, a sarça não pegava fogo, porque Deus não queria destruir a sarça, mesmo ela sendo um espinheiro, que você encostava, dói e tudo. Mesmo ela sendo um espinheiro, Deus não queria machucar a sarça. O fogo dele é para tirar carnalidade, para tirar os espinhos, para tirar as coisas que às vezes venham nos afetar. Deixa eu colocar aqui mais alguns textos. Quando Deus colocou fogo na sarça, Ele não destruiu a sarça. O fogo de Deus consome aquilo que não presta, aquilo que deve ser extirpado da minha vida, da sua vida. Entendeu? Coisas que tem que ser tiradas para poder a coisa fluir. É igual uma poda. Já viu poda? Quando você pode ter até um dia para podar. Você poda para quê? Que o caule que está mandando a seiva, está mandando a alimentação para a planta, está vindo da terra, está buscando, e está mandando para um galho que não faz nada, que é um galho zero à esquerda, que só se preocupa com coisas erradas. Ele fala assim, poda esse galho, porque esse galho está tirando o alimento de outros que estão dando frutos. Amém ou não amém, amados? Estão entendendo? Por isso que a videira é verdadeira, e nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor. O ramo que não dá fruto, Ele corta, para que dê mais fruto ainda. Ele quer fazer que nós sejamos cada vez mais pessoas produtivas, abençoadas, e amando o nosso irmão, não com fundamentos, mas com amor ágape de Deus, entendendo e não querendo mal de ninguém, nem daquele que é ruim. Glória a Deus. Fogo de Deus consome aquilo que não presta. A morte não destrói o que Deus construiu, mas o que a carne produz. Quem mata o homem é a carne, né? O coração para de bater, o homem morre, mas o espírito não morre, porque o espírito volta para Deus. Nossa carne, amados, é o barro. Todos nós somos condenados. O que nós temos que fazer é tirar tudo aquilo que é carnal, porque a carne vai morrer um dia, ela vai falecer, e o fogo vem para poder destruir aquilo que não é agradável, que não é bom. Voltando ao nosso texto aqui, por isso, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável. Servir a Deus de modo agradável é servir de uma forma que você vai não só agradar você tem que agradar a Deus. E não se agrada a Deus só na igreja, pelo contrário, você só agrada a Deus lá fora. Você agrada aqui dentro também, não estou dizendo que não, mas lá fora você agrada a Deus, porque você não vai fazer a sua vontade, você vai usar o conceito que a Bíblia te dá para você amar o teu próximo, amar a sua família, honrar a sua casa, guardar sua casa, guardar sua família, fazer que nada da sua família seja exposto para o mundo.
para que você seja bem representado quando você se apresenta, quando você demonstra, quando o seu filho cresce, tudo isso tem de forma agradável. Deus quer fazer com que as coisas suas sejam agradáveis a Ele. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus quer fazer com que nós possamos fazer as coisas de agrado, porque, amados, Deus construiu todo homem. O homem não tem condição de construir o homem. O homem constrói o quê? Não constrói nada. Quem fez você? Ah, pastor, foi o sexo que fez, injetou lá o óvulo, o espermatozoide. Amado, você reparou que nós somos uma produção programada por Deus? Tudo nasce perfeito, o dedinho do pé, a ordem, o cérebro, as fases embrionárias, tudo correto. O homem não faz nada. Ah, mas é carne, mas foi Deus que fez, produziu tudo isso. E Ele quer que você seja. Ele fez isso tanto para o bandido, quanto o mocinho, quanto o ladrão, quanto a todas as pessoas. E você acha que Ele vai querer que destrua? Você tem condições de destruir uma coisa que Ele construiu? Para você construir de forma agradável, amado, é difícil. Amar ao teu próximo como a ti mesmo, amar até aqueles que vos perseguem. Misericórdia. Amar aquele que persegue a você é mais difícil. Mas Deus manda você orar por ele. Não é você ficar de beijo e abraço, mas você pode orar por ele. Amém, queridos? Dá glória a Deus aí, por favor. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. O que é reverência, amados? Reverência significa, não é aquela postura reverência. Reverência é respeito. Respeito. Como é bom você ser respeitado, né? Às vezes tem uma pessoa que vai trabalhar ou na sua casa, vai trabalhar com você, ou vai comer, ela trata você com respeito. Não porque você é uma autoridade, não, porque ele, dentro dele, ele criou isso, essa reverência, para que possa te honrar. E sabe quem é honrado? É ele próprio que faz a reverência. E um rapaz está trabalhando lá em casa, ele fala sempre, ele vai pegar água, toda vez eu falei assim, a geladeira está aí, pode pegar. O senhor, por favor, pode pegar uma água para mim? Eu falei, que gostoso. Não que você gosta de escravo, não quero escravo de jeito nenhum. Eu falei, não, pode pegar. Não, o senhor pode pegar para mim? Eu falei, carambola, que coisa boa. Você acha que Deus pode ser tratado como o cara lá de cima? Ou Deus tratado de muitas vezes que a gente fala, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo. Quem sou eu para dizer que Deus pode fazer ou que não pode fazer? Deus quer fazer o melhor para você. Fala assim, Deus quer fazer o melhor para mim. E o melhor que Ele já fez foi mandar o Filho dele para morrer no teu lugar. Amém ou não amém? E esse é o melhor de Deus que Ele fez para você. Glória a Deus, igreja. Porque, amados, quem daria o seu próprio filho para morrer no nosso lugar? Amém? E quando você, isso aí, amados, é individual, é cada um de nós. Os procedimentos nossos têm que ser controlados. Eu, quando ouvi o Eduardo falando aqui, quando a gente estava no mundo, a gente não tinha respeito, não tinha reverência e não tinha temor nenhum de Deus. A gente vivia do jeito que vivia. Vivia de acordo, como diz Efésios capítulo 2, com nossos pensamentos, da nossa forma que queria. E Deus trouxe para a gente o Espírito dele para nos conduzir, para poder que nós possamos fazer, não a nossa vontade, mas a vontade dele. E se sentir honrado também por Deus. Eu fazia tudo errado, a gente fazia as coisas de qualquer jeito. De modo agradável, com reverência e temor. Temor significa o quê? Não é medo. Temor é respeito. Temor é a forma de você conduzir diante de Deus com reverência, com respeito. Reverência de uma forma de você se posicionar. E temor é uma forma de você respeitar aquele que está acima de você. Não só Deus, mas toda a autoridade. Até os anciãos de dias, como diz a Bíblia. Ancião de dia é aqueles que são mais velhos, né? Tem mais idade. Hoje em dia não tem esse respeito pelas pessoas idosas. Tem que se criar lei, às vezes, para poder respeitar. Misericórdia, para poder ter reverência. Mas
A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se você não tem temor de Deus, amado, você não tem mais nada, porque ele é um princípio. O que é um princípio? Gênesis é um princípio da Bíblia. Princípio é onde você começa todas as coisas. Se você não começar com temor, como é que você vai começar? E para encerrar, amados, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Ele não vem consumir, como eu falei, a vida que está dentro de você. Ele quer consumir o pecado, que faz com que você seja condenado. Atitudes que nós tomamos, que fazemos a condenação do nosso espírito, da nossa vida. Ele é fogo consumidor. Eu gosto muito de orar: Senhor, tu és fogo consumidor. Passa esse fogo primeiro por mim. Passa pela igreja. Fogo consumidor. Porque Deus quer que você seja também não consumido pelo fogo, mas que seja limpo pelo fogo. O ouro tem que ser depurado pelo fogo, em altos graus Celsius, para que se torne um ouro puro. E Deus quer purificar a igreja. Deus quer tirar aquilo que é danoso, aquilo que faz mal, aquilo que machuca, que fere, que entristece, que causa dor. Deus quer tirar o mal pela raiz. Mas Ele não faz isso por mal, Ele não é castigão. Ele faz para corrigir as nossas vidas, para poder trazer para nós que nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo e viver em comunhão uns com os outros, que é assim que Deus criou o ser humano. Quando a gente toma uma decisão, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que pensar no próximo e não pensar em nós mesmos. Filipenses capítulo 2 fala sobre isso. Filipenses fala que você não pensar em si próprio. Eu vou encerrar com esse texto aqui de Filipenses. Eu vou estudar em breve a carta de Filipos aqui na escola dominical. Filipenses capítulo 2 diz o seguinte, versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não pensa que tudo é seu, você está aqui de passagem, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, você tem que se preocupar naquilo, porque Jesus, quando veio a este mundo, ele bota no versículo 5, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus falou muito comigo aqui também, amados, a respeito de quê? De que quando ele tirou o povo do Egito, primeiro, ele endureceu o coração do faraó. Antes de sair, ele endureceu. Deus toma decisões às vezes inesperadas, mas ele sabe o que ele quer? Ele quer mexer com o seu coração. Talvez você está passando por uma situação em que você não sabe como sair, mas eu estou te dizendo aqui uma solução. Tenha um coração de carne, não um coração duro, não um coração machucado, revoltado, irado pela situação que aconteceu, mas tenha um coração de amor. A Bíblia diz, amados, que Moisés foi o homem mais manso. Eu peço muito a Deus isso. Eu acho que eu sou uma pessoa mansa, pacato. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra.
Mas ele conquistou tudo praticamente. Ele fez um milagre, ele fez uma coisa tremenda, ele é uma referência. Mas com a mansidão. O que é mansidão, amados? Deus me chama de paizão. Deus me chama de paizão. As pessoas às vezes me chamam de paizão. Aleluia, Jesus. Porque eu não quero o mal de ninguém, eu quero o bem de todos. Às vezes a pessoa fala, poxa, você tem que ser rígido, tem que ser duro. Eu falo assim, mas dentro de mim não existe isso. Eu não consigo. Eu quero que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo falar contigo. Ele está aqui no meio de nós para poder te dar solução. Às vezes a solução não é a justiça, não é advogado, não adianta. Deus quer trabalhar, porque Deus trabalha com a criação dele de uma forma bem diferente. Quando ele manda fogo consumidor, como eu falei, ele não vem matar, cara. Ele vem matar a carne, a carnalidade. Algo que está dentro, às vezes, que a gente acha que é certo. A gente tem essa, ai meu Deus, eu sou certo, eu sou... Deus quer acabar isso dentro de mim, eu não sou certo nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio.
que estou indo ao seu encontro.